Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão. Então nós, quando vamos contar uma história, é importante esse vínculo emocional que o Valdir nos falou no vídeo anterior. É uma acolhida simples, não precisa de muito parafernália, para que a sua plateia já entre em sintonia, que é um momento de calmaria mesmo. Há momentos recreativos e o momento da leitura pode ser prazeroso também com a calmaria. Então nós vamos falar agora dos recursos cênicos que podemos e devemos utilizar. E eu já começo falando para vocês de uma diferencinha básica do momento de eu ler para os meus alunos, que é quando eu utilizo o livro. Não há nenhum problema quanto a isso, é muito importante esse momento de leitura e a mediação acontece, que você vai ler a história para os seus alunos. Mas quando você já tem a história aqui no coração, então você conta a história. Então essa é a diferença básica do momento de ler e de contar. E é no momento de contar que nós podemos nos valer dos recursos. É muito importante, como ela comentou também, a questão da própria leitura, que a gente chama de abordagem literária, né, do nosso trabalho. Porque o aluno, ele vai começar então a se apropriar do modelo leitor, até mesmo da função social deste material, né? Como que eu folheio, quais são as características desse texto escrito que o difere da oralidade. Então, nesse sentido, a gente aproxima esse aluno da cultura escrita. Assim como a gente sabe que na educação infantil precisamos trabalhar com as múltiplas linguagens, e essa cultura escrita precisa aparecer em algum momento. E o que a literatura nos diz, os estudiosos no caso, é que a atividade de leitura deve ser permanente, com livros de literatura ou outros gêneros também, né? Uma receita, uma poesia e diversos outros, né? Lista. Então, diariamente nós precisamos inserir essa leitura com os nossos pequenos. E uma outra possibilidade é a abordagem poética que a gente chama. O que seria isso? Quando eu ajudo meu aluno também a abstrair, naquele sentido do jogo de papéis. Então eu posso ter um elemento, aqui é um livro, mas na minha história isso pode ser uma caixa, pode ser uma mesa. Nesse sentido eu favoreço que o meu aluno imagine. Quando eu tenho essa questão dessa metáfora, um elemento simbolizando o outro, o que eu estou fazendo, né? É favorecendo que ele transfira esse significado. E aí eu digo então que eu estou diante dessa abordagem poética. Os recursos com os bonecos teatrais, como nós chamamos, né? Existem vários tipos de bonecos, os mariotes, os marionetes, os fantoches propriamente ditos. Então, existe assim possibilidades infinitas para você trabalhar, porque é como o Valdir disse, é uma metáfora. Um simples lenço, você pode transformá-lo numa bruxa, uma pessoa de mais idade ou uma princesa muito vaidosa. Então, é importante a gente equilibrar esse momento, não precisa sufocar e querer figurar cada personagem, porque uma história pode ter 5, 10 personagens. Então, se eu for mandar fazer um boneco, por exemplo, de cada personagem, eu posso poluir visualmente desnecessário, e é desnecessário, sendo que você apenas figurando, por exemplo, um casal de idosos que tem na história, os outros personagens, os outros elementos, a criança vai imaginar, ela vai dar vida, ela vai visualizar. Nós não precisamos, por exemplo, para contar uma história, se fantasiar. O mais importante que nós temos para oferecer para o nosso aluno é a história. Então, muitas vezes algo que sugere, não é? Um livro que possa sugerir algo que nós queiramos, um animal ou uma mesa, como eu havia relatado anteriormente. De repente, uma tesoura que pode sugerir um jacaré.
Então não há necessidade, como ela disse no início do vídeo, da parafernália, ou seja, de muitos recursos, né? E sempre lembrando que nós podemos ajudar a criança no sentido de adquirir as capacidades psíquicas superiores da teoria que a gente trabalha, por meio dessa função, então, poética, por meio do que ela colocou, né? Eu ofereço um recurso para deixar o meu aluno na zona, então, de desenvolvimento real, mas eu deixo ele imaginar, para tentar, então, chegar a um potencial que aquilo seria o meu objetivo. E assim a gente termina esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E esse conhecimento, essa conversa entra por uma porta e escapa pela janela, mas se você gostou, que não se esqueça dela. Não dê um fim pra ela.